Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior, da TV A Caminho da Luz. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, que tem a finalidade nesta temporada de estudar o livro A Caminho da Luz, um dos livros que compõem a Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, esse ditado por Emmanuel. Já estamos no capítulo 13, já passamos da metade do livro, um livro muito substancioso, com muitas informações, com muitas coisas relevantes do ponto de vista histórico, mas em especial do ponto de vista espiritual. Emmanuel mesmo retrata que não é um livro histórico, é um livro com compromisso de mostrar os ascendentes espirituais dos povos, dos períodos, os antecedentes que culminaram em pleno século XXI, como nós registramos na atualidade. É um livro muito atual, é um livro muito importante de estudarmos, como todos os livros da Lavra de Chico Xavier. Quem está nos conhecendo agora, assista também aos outros programas, para que possa compreender de modo mais nítido, de modo mais detalhado, o estudo minucioso que estamos efetuando desta obra. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Já vimos os desvios romanos, e hoje nós veremos os abusos da autoridade e do poder, quando Emmanuel nos fala. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos que, aos poucos, lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. O tema de hoje é um tema propício. Nesse primeiro bloco veremos esse assunto e no segundo momento nós veremos os chefes de Roma, que é um outro assunto também bem fascinante. O que nós podemos observar desta parte da leitura? Eu vou relembrar que para um planeta atingir uma maioridade espiritual, ele precisa preencher no vocabulário divino determinadas conceituações. E segundo Emmanuel, nesta obra, estudado em capítulos anteriores, o que nós percebemos? Que dois foram os pilares para a compreensão e para o entendimento a serem alcançados através da maioridade espiritual. O primeiro, o aspecto intelectual. Sem inteligência, nós não evoluímos, nem como indivíduo, nem como sociedade, como coletivo. E este apogeu intelectual teve o seu avanço esplendoroso em Atenas, na Grécia antiga. Então fala que os atenienses eram de uma cultura, de uma bagagem intelectual
Muitas coisas que nós utilizamos hoje, como diálogo, por exemplo, as artes cênicas, nasceram naquele período recuado. E hoje, muitas vezes, nós nem sabemos destas informações. Então, a intelectualidade é uma base solidificada para atingirmos isto. E a outra é o conceito de família. Conceito do pai, o conceito da mãe, a responsabilidade com os filhos, os papéis se invertendo na velhice. Então, a partir do momento que Roma atingiu este apogeu no sentido da família, e um pouco antes, Atenas, no quesito da intelectualidade, o que acontece? Ali é preparado o campo para que Jesus pudesse vir. Agora, a terra está aos poucos preparada para a vinda do Messias, para a vinda da mensagem renovadora, redentora, recomendando sempre a transformação pela lei de amor. Prepararam, vieram muitos anunciando a vinda de Jesus. Jesus não veio sozinho, veio acompanhado de uma comitiva de espíritos amigos para que pudesse gradativamente, através do seu missionato, deixar a palavra de amor, a palavra de justiça, a palavra de entendimento para os corações da humanidade. Mas aqui nós já estamos vendo o Império Romano num segundo momento. Ele atingiu o apogeu do entendimento da família, conquistou um terreno extraordinário, boa parte da Europa que nós conhecemos hoje já pertenceu ao Império Romano, uma parte do norte da África já pertenceu ao Império Romano, então eles tiveram um império de grandes proporções, pegando vários povos, várias culturas, vários territórios, anexando num único reinado. Só que isso foi desfavorável, porque como cresceu muito também o número de pessoas, cresceu muito o prestígio, o poder aumentou inimaginavelmente e os poderosos da época, não compreendendo a sabedoria da justiça, da misericórdia, abusaram do poder, abusaram das pessoas, abusaram dos povos que eram invadidos. E isso levou a um declínio moral e automaticamente a um declínio territorial, a um declínio econômico e a um declínio do próprio império. Talvez o Império Romano, em termos de população e de extensão, dos que a história nos narra, seja o maior. Mas também foi o maior no sentido da corrupção, no sentido da desonestidade, no sentido de uma única pessoa falar e todos os outros ter que ouvir sem poder ter uma contradita, porque a palavra de César era a palavra final, o que ele falava, e também culminou o Império Romano em ter pegado a vinda de Jesus. E nós percebemos que os 3 primeiros séculos após a vinda de Jesus, os 3 primeiros séculos, conforme o calendário gregoriano, que é o que nós seguimos, nós percebemos que foi marcado de muitas perseguições, de muitas lutas, de muitas mortes fratricidas, por exemplo, num teatro romano, em que os cristãos eram devorados nas arenas, ou eram passados por torturas, ou eram queimados vivos. As cenas brutais, cenas animalizadas mesmo. E se nós pararmos para analisar, 2000 anos atrás não é nem tanto tempo assim, pelos anos que a ciência diz que o planeta Terra tem. Então nós percebemos que 2000 anos é muito pouco e tínhamos atitudes bárbaras como nós vimos. E ali criou muita revolta, ali criou muita animosidade, permitiu que muitos homens desenvolvessem o que havia de pior dentro de si, aquela sede de perseguição, aquela sede de domínio, aquela sede de que eu posso, eu mando, aqui quem manda sou eu sou temido. E a perseguição contra os cristãos durou implacável. Não foram anos, foram séculos de perseguições atrozes.
Até hoje no planeta Terra nós vemos a reminiscência destas barbaridades, os cristãos perseguindo os muçulmanos e os muçulmanos perseguindo os cristãos. Mortes, abusos. Então nós percebemos que o entendimento real da mensagem de Jesus não foi compreendido no seu quesito absoluto naquela época e não está sendo compreendido no seu sentido absoluto passado 2000 anos. Jesus ainda é visto muito como apenas o aspecto religioso, apenas o aspecto da palavra, apenas o aspecto do ensinamento, e esquecem de analisar a vida de Jesus, o comportamento de Jesus e as respostas que Jesus dava. Dava, por exemplo, às autoridades, aos chefes do sinédrio, à população simples, aos costumes que ele honrava e muitas vezes nós não percebemos. Jesus ele respeitou muito as tradições romanas, as tradições judaicas, as tradições hebraicas. Isso nós às vezes não reparamos. É muito aquela frase de Jesus, amai-vos uns aos outros, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Essas frases de efeitos que mudam a vida de uma pessoa. Mas precisamos ver Jesus também sob o aspecto da lucidez, sob o aspecto da espiritualidade e o comportamento que ele teve de uma pessoa para com a outra. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco e hoje elegemos um livro que vocês estão vendo na telinha, que é No Vulcão dos Preconceitos. Esse livro, publicado em Portugal, e publicado aqui no Brasil pela TV A Caminho da Luz. É um livro recebido pelo médium Arnaldo Costeira, dirigente e fundador da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, a ASEV, e ele doou uma edição para que nós pudéssemos continuar com as obras que temos em Itapira. Então esse livro aqui é do espírito de Fernando Pessoa, um dos grandes escritores que Portugal já teve. As pessoas que estiverem adquirindo este livro através da loja virtual estarão ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Entre em loja@caminhodaluz.com.br e o nosso WhatsApp 19 997 782794. Interaja conosco, mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão. Ela é muito importante para melhorarmos e aprimorarmos o nosso programa. Nós vamos encerrando o primeiro bloco, não sai daí não, já retornaremos. Olá, queridos amigos, estamos retornando com o nosso programa Jesus e o Espiritismo. Vimos nesse primeiro bloco que passou sobre os abusos da autoridade e do poder. É muito difícil termos autoridade, termos o poder e não caminharmos pela senda do egoísmo, da vaidade, da diminuição da importância do nosso semelhante, da arrogância preponderante. Então esse foi um pouquinho o assunto que abordamos no bloco que passou. E agora nós veremos os chefes de Roma, quando Emmanuel nos fala. Depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder, depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam por sua vez invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se, logo após, o primeiro triunvirato com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso,
para as supremas obrigações do governo. Então, aqui antes de darmos continuidade em nossa leitura, isso daqui é um pouquinho da aula de história. Isso aqui ele está falando de uma época um pouco antes do advento de toda esta revelação que Jesus nos traria. É importante nós mencionarmos que Emmanuel, o autor espiritual desta obra, quando ele fala do Império Romano, não posso falar a respeito dos outros impérios porque não temos ainda grandes informações deste grande espírito, onde ele passou num tempo ainda mais recuado. Mas no livro Há 2000 anos, um livro que eu sugiro para as pessoas que ainda não leram e não estudaram, a série romanceada de Emmanuel é uma obra-prima que o Espiritismo possui. Os 5 livros estão sob a detenção da Federação Espírita Brasileira, como também o livro A Caminho da Luz, que estamos estudando. E lá ele fala que naquela existência era o senador romano Públio Lentulus Cornélius, mas que ele tinha sonhos recorrentes com o avô. Porque naquela época as famílias tinham os bustos dos familiares. Quando eram famílias importantes, tinham o rosto. Até hoje, quando nós vamos para a Europa, nos museus, você vê o busto da pessoa. E ele olhava para o busto do avô e à noite ele sonhava com o avô. Ele não chegou a conhecer o avô. O avô era um personagem também como ele, senador romano, revestido de muito poder. Então ele era Públio Lentulus Cornélius e o avô Públio Lentulus Surus. E ele diz que nos sonhos ele tem quase certeza que era ele, na condição do avô reencarnado agora como neto. E é interessante porque ele é da época do Catilínia, que foi um homem, um político romano, muito maldoso, como o próprio Emmanuel também foi maldoso naquela época. Emmanuel, por exemplo, uma das técnicas de tortura era cegar as pessoas. Era enfiar coisas pontiagudas ou mesmo quente na pupila e cegava. Então havia esses dois modos, o modo mais cruel de você enfiar algo ou o modo mais sutil e eficaz de esquentar algo e colocar perto da retina. Então nós percebemos que Emmanuel, quando fala desses personagens, ele fala de pessoas que ele conheceu. Ele conviveu. Ele não está falando, por exemplo, de um outro império, que às vezes ele teve acesso aos registros no plano espiritual e está nos informando. Não. Emmanuel, quando ele fala do Império Romano, quando ele fala da importância da família romana, quando ele fala dos costumes, da religiosidade, dos cultos, das festas, do vestuário, quando ele fala dos modos que aquele povo vivia, ele falava como quem conhecia e conhece as tradições daquela época. E ele fala de personagens que ele teve a oportunidade de conhecer. Então fala do Triunvirato, fala de Cícero, fala de Catilínia, vai falando de nomes que num livro de história é fácil de identificarmos, mas quando a pessoa teve a oportunidade de estudar, de viver, de conviver, de passar naquele momento e traz no seu arquivo mental todo este manancial de informações, evidentemente que é diferente. Evidentemente que ele fala com mais riqueza de detalhes, com mais profundidade do que simplesmente um livro de história. Então esse ponto eu gostaria de chamar a atenção. Era muito natural naquela época os poderosos ficar um tempo diminuto no poder. Por quê? Porque a vida era menor comparada com os dias de hoje, a sede de vingança e de poder era muito grande, os assassinatos naquela época ocorriam frequentemente. Hoje as leis dão uma freada um pouco nesse ímpeto que muitas vezes nós temos, mas naquela época não havia legislação à altura para pegar os criminosos. E naquela época os poderosos sequer eram mencionados como criminosos. Então nós percebemos que os poderosos ficavam 2, 3, 4, 5 anos no poder. Tirando um, tirando o outro, Augusto, por exemplo, que foi mais ou menos quando Jesus veio à Terra, nós percebemos que ele teve um reinado mais longevo, com mais tempo
no poder, foi também um homem muito justo, apesar dos conflitos, como já vimos anteriormente. E Emmanuel encerra o capítulo dizendo: as citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem, mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando a outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida, mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre, e é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Então é interessante nós percebermos a ação espiritual. Tiveram liberdade, equivocaram muito na liberdade que possuíram, prejudicaram muitos espíritos, geraram muitos sentimentos de revolta e animosidade. Mas tudo que nós podemos fazer aqui gera uma repercussão no plano espiritual, quando desencarnamos, e com o ascendente numa próxima vinda à Terra. Então, por decênios, esses espíritos passaram por esta condição miserável. Não miserável fisicamente falando apenas, mas em especial espiritualmente falando. O poder talvez seja um dos grandes desafios ao lado da sexualidade, ao lado da fortuna, ao lado da beleza. O poder e a autoridade, quando não utilizados com sabedoria e com amor, em vez de auxiliar, atrapalha, gera para si e para aquela aglutinação de pessoas gravíssimos problemas em que somente o tempo poderá ajudar. Foi o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano tinha de tudo. Era um povo com uma inteligência, com um princípio de família, já havia legislação naquele povo, já tinham regras, tinham-se uma hierarquia, tinha-se muitas pessoas passando sérias dificuldades econômicas, tinham sim pessoas morando nas ruas, mas já era um povo que trazia consigo muitas conquistas espirituais. E quando nós vemos estas pessoas chegando ao poder e abusando, usurpando, brigando, impondo brigas, pegando toda a inteligência e reduzindo-as ao morticínio, nós vemos que é diminuir a inteligência humana e aumentar tudo o que nós temos de mais sombrio que necessita ser corrigido. É um alerta para todos nós. O mundo não se corrige pela perseguição, nem pela revolta, nem pela imposição. Somente a justiça, no seu sentido mais profundo, sóbrio, equilibrado, compreendendo os aspectos do passado e do futuro, para se aplicar no presente, o melhor modo de nós lidarmos. Então, na aula de história que Emmanuel nos deu no dia de hoje, através deste capítulo, ele nos mostrou grandes personagens na história, mas que no mundo espiritual chegaram derrotados, não de uma guerra perante o próximo, mas perante si mesmos. Ao encerrarmos o nosso programa,
eu peço a ajuda dos amigos aqui para a TV A Caminho da Luz. Já se inscreveu no canal? Já compartilhou o nosso programa? Está ajudando a difundir este canal que é feito de modo muito simples, mas com muito amor, com muito carinho? Pegue o link do canal, pegue o vídeo, divulgue, compartilhe, deixe o seu like, deixe a sua mensagem na descrição do vídeo, que é muito importante para nós. E o livro que elegemos hoje é o Passos de Luz, volume 2, que lançamos há pouco tempo. É um livro de mensagens para o dia a dia, de otimismo, de alegria, de esperança, e a edição pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode entrar na loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, adquira o seu livro e estará ajudando imensamente as atividades que temos aqui na cidade de Itapira. Que Jesus abençoe a todos que nos acompanharam, uma semana de muita paz, de muita luz, que possamos continuar refletindo sempre em torno de assuntos importantes como este, e eu espero todos no próximo programa para efetuarmos a continuidade do nosso estudo. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.